Então vamos aí ao nosso primeiro problema prático. Um grupo de suporte computacional em uma firma grande mantém milhares de máquinas usando o mesmo sistema operacional, tá? Então, aqui tem só uma grande firma que dá suporte num determinado sistema operacional. Não é o Microsoft Windows, tá? À medida que os computadores vão envelhecendo, alguns se tornam menos confiáveis. Com base em registros do passado, ou seja, estudos estatísticos passados, se determinado computador parar de funcionar esta semana, então se ele parar de funcionar esta semana, existe uma chance de 92% que ele vai parar novamente na próxima semana. Então aqui temos informação importante. Se um computador para essa semana, ele tem grande chance de parar na semana que vem. Essa chance é de 92%. Por outro lado, se ele não para essa semana, há uma chance de 60% que ele não vai parar na semana que vem. Então, se o computador para essa semana, ele tem 92% de parar na semana que vem. Se um computador não para essa semana, ele tem 70% de não parar na semana que vem. Qual a porcentagem dos computadores, faltou aqui, tá? Que irão parar daqui a 2 semanas? Vocês têm que focar, prestar bem atenção, sempre faça essa matriz aqui, ó, sempre. Sempre faça, tá, gente? Aqui eu coloquei 100%, mas é como se fosse 1, tá? Aqui é como se fosse 1, 100%. Eu coloco 100%, não sei nem por que eu coloquei. Gente, ó, sempre faça essa matriz. D e para. Desse mesmo jeitinho. Aqui tá, no nosso caso anterior, nós tínhamos município e nós tínhamos subúrbio. Município, subúrbio. Aqui eu tenho computadores que pararam, nesse caso estão parados, e que não vão parar. Parados e não parados. Parados e não parados. É esses dois tipos de variáveis. Então, gente, se eu tenho duas variáveis nesse caso é parar e não parar, vai dar uma matriz de ordem 2 por 2. Se eu tivesse três variáveis, parados, não parados e parando, eu teria uma matriz 3 por 3, mas isso aqui não entra no caso. Então, nós temos dois objetos, parados e não parados, dois tipos de situação. Eu quero que vocês construam para mim essa matriz de transição. Eu vou perguntar e eu quero que alguém responda. Na matriz na cadeia de Markov, que vai representar essa matriz de transição, qual é a porcentagem de computadores que vão de parados para parados durante uma única semana? É de 92, ó. Com base em registro do passado, se determinado computador parar de funcionar essa semana, existe uma chance de 92% que ele vai parar na próxima semana. 92% é a mesma coisa que 0,92. Muito bem. Agora, gente, ó, lembra que na coluna tem que dar 1. Se eu sei a porcentagem, a proporção de parados para parados, qual que é a proporção de parados para não parados? Sabendo que aqui tem que dar 1. Na verdade é 0,08. É 8%, às vezes a gente coloca 0,8. Então, assim, a gente erra muito fácil aqui. Por isso que eu coloquei o 1 e eu peço para vocês, nos problemas futuros, sempre façam essa tabelinha, tá? Pega o lápis e construa essa tabelinha antes de colocar os valores aqui dentro. Sempre façam isso, tá? Vocês não vão errar se fazer isso. Coloque aqui embaixo o 1 e depois faça a soma. Não custa nada, gente, tá? É só bater na calculadora e ver se a soma deu 1. Beleza, vamos continuar. Qual a proporção de computadores não parados para parados? Ou de não parados para não parados dentro de uma semana? Sabendo um, você descobre o outro. Isso, 0,60, 0,6. E já que eu sei a quantidade, a proporção de computadores não parados para não parados dentro de uma semana, aqui vai ser o 0,40. Gente, ó, vai por mim, isso aqui é mais de 50% do que vocês terão que fazer. É fácil? Não é fácil. Vocês vão errar, tá? Se vocês não praticar muito, vocês vão errar
nesse tipo de coisa aqui. Quanto mais vocês praticam, melhor vocês ficam. Uma vez conhecendo a matriz estocástica do problema, que era isso, é mais de 50% do problema, devemos descobrir agora qual é o vetor de posição inicial, ou seja, os dados concretos da situação atual, neste caso representado pela proporção de computadores parados e ainda funcionando nessa semana. Então, a matriz estocástica, ele dá dados baseados em estudos passados. Ele fala qual que é o comportamento no futuro, baseado no estudo passado. A matriz representada pelo vetor de estado inicial é a situação hoje. Tem algum lugar que fala qual é a situação hoje, nessa semana? Se tem, me fala qual que é a proporção de parados e não parados para essa semana. De novo, eu coloquei 100%, tá, gente? Peço desculpa, é melhor colocar 1. Qual é a proporção de parados para essa semana ou de não parados para essa semana, sabendo que, conhecendo um, eu conheço o outro? Exatamente. Então, parados essa semana é de 70%, que é representado por 0,7. E de não parados, então, representa 0,3, que é 30%. Gente, então vocês acabaram com o problema. Vocês descobriram a matriz de transição e descobriu o vetor de estado inicial. Sabendo isso, eu vou utilizar lá a minha matriz naquela planilha, eu vou colocar esses dados e nós vamos saber quais são os vetores de posição futura. Lembrando que essa matriz aqui, isso aqui que é importante, gente. Essa matriz nossa aqui representa a posição futura semana a semana. Lembra que eu disse agorinha? Cada matriz de transição tem um assunto por detrás. Nesse caso, esse assunto é computadores parados e não parados. Além do assunto, tem o tempo. Nesse caso, é de uma semana. Então, nós vamos fazer a multiplicação lá na nossa matriz e ele vai nos dar o comportamento de computadores parados ou não parados ao longo de 10 semanas, ou 11 semanas, ou quantas semanas eu quiser, ok? Vamos fazer isso agora. Deixa eu dividir a tela aqui. Beleza, já dá para mim colocar aqui. Eu venho e apago, tá, gente? Eu venho e apago aqui. Observe que quando eu apago, apaga tudo, tá? Eu vou colocar 0 aqui só para ficar bonitinho, tá? Mas não precisa, tá? É só vou colocar os números. Então, ele voltou aqui. Eu vou apagar aqui 0 também. 0. Voltou também. Vamos colocar a nossa matriz. Vamos colocar a nossa matriz aqui, matriz estocástica, ó, 0,92, 0,40, 0,08, 0,60. O que você disse? 0,60. Aqui tá 100%, lembrando que é 1, tá, gente? 1 representa 100%. Aqui eu vou colocar o vetor de posição inicial, ó, é 0,7 e 0,3. Lembrando que o vetor de posição inicial sempre vai ser de acordo com o elemento que está para. Se você colocou para dessa mesma forma, ó, de e para. Se para está parados e não parados, você no vetor inicial tem que colocar parados e não parados. Se você colocar o contrário aqui, você vai errar. Então, sempre obedeça assim, ó. Aqui, na minha matriz, na minha matriz estocástica, o para, né, o de e para, esse para vai dizer para você a forma que você vai colocar o vetor inicial. Ou ao contrário, o jeito que você colocar o vetor inicial, você vai representar aqui é o para. Não erre isso, tá, gente? Pessoas já erraram nisso, então não erre. Agora aqui tá pronto, gente, ó. Dentro de uma semana, eu tenho o seguinte: o número de computadores parados vai estar 0,764, que é 76,4%. E computadores não parados vai ser de 23,6%. Eu estou colocando já aí porcentagem. Aqui está a segunda semana, a terceira semana, a quarta, a quinta, a sétima, a sexta, a nona. E assim vai, tá? Aqui acho que aconteceu. Aqui está até na 10ª semana. Então, gente, ó, isso aqui é bem tranquilo, viu, gente? Isso aqui é só vocês colocarem os dados estocásticos e colocarem a matriz de posição inicial. Vamos aí responder o que ele quer, ó. Qual a porcentagem dos que irão parar daqui a 2 semanas? Então, olha, ó, uma semana, 2 semanas.
2 semanas, então, seria esses valores aqui, ó. Conhecendo a matriz estocástica e o vetor de posição inicial, estamos prontos para calcular as projeções futuras sobre computadores parados ou funcionando para as próximas semanas, que é o que eu acabei de fazer, tá, gente? Aqui eu só estou repetindo o que eu acabei de fazer. Aqui, dessa forma, a primeira semana são esperados. Então, ó, eu vou colocar aqui a minha matriz. Nesse caso, a minha matriz estocástica, eu não coloquei, tá? Vou colocar aqui 0,92, só para acompanhar. Vou colocar aqui a matriz estocástica, 0,08, 0,6. Aqui o meu vetor de estado inicial, 0,7, 0,03. Na primeira semana será esse vetor aqui, 0,764, e será 0,236. Dessa forma, a primeira semana são esperados 76. Eu vou colocar aqui, tá? Em forma de porcentagem, até para ficar mais claro para vocês. 76,4% de computadores parados e são esperados 23,6% de computadores parados. Lembrando que isso aqui representa 0,764. Isso aqui é a mesma coisa de 0,236, né? Que eu tinha errado um valorzinho. Mas lembrando que a pergunta era para 2 semanas. Ele pergunta, ó, qual é a porcentagem dos computadores que irão parar na segunda semana? É claro que vocês fizeram os cálculos aqui, tá? Mas só para deixar claro como é que se faz isso, bastava eu pegar agora a minha matriz estocástica, e multiplicar pelo vetor de posição anterior. Nesse caso, o vetor de posição que me representou há 1 semana. Se eu aplicar a matriz de Markov no vetor de posição de 1 semana, ele vai nos dizer qual é o comportamento de computadores parados e funcionando para 2 semanas. Então, aqui eu coloco 0,764, 0,236. E vocês vão ter como resultado o vetor 0,797 e o vetor e o número 0,03. Representando, né, 79,7% parados e representando 20,3% parado. Observe assim, tá? Aqui vocês já responderam, tá? Isso aqui representa a proporção de computadores parados na segunda semana, né? Que ele perguntou, ó. Qual a porcentagem dos computadores que irão parar há 2 semanas? Vocês vão olhar bem aqui, ó. A porcentagem dos computadores que vão parar na segunda semana, vocês vão colocar resposta. A resposta é 79,7% dos computadores vão estar parados para 2 semanas. Se você quiser saber para mais semanas, bastava olhar aqui nesta matriz. Agora ele faz outra pergunta. Existe um vetor de estado estacionário? Ou seja, existe um vetor no qual a gente olha o comportamento aqui de semana após semana e ele permanece no estado que quase não muda? Existe, gente. Existe um determinado vetor que a partir dele não está mudando quase nada a probabilidade? Pergunta para vocês, hein? O 8º e o 10º. Veja que não muda, né? A 3 casas decimais, estamos falando para números inferiores a 1%. Então, sabe aquelas estatísticas lá, erro de 2% para mais ou para menos, né? Aqui a gente poderia falar o seguinte, ó, sobre um erro de até 1%, a partir da 8ª semana, vamos ter 83,3% dos computadores parados e vamos ter apenas 16,7% dos computadores não parados. Então, a partir da 8ª semana, teremos uma quantidade quase fixa de computadores parados ou computadores também não funcionando. Então, nesse caso, temos sim um vetor
de posição fixa, um vetor que representa o estado estacionário. Então, ó, nesse caso, ele pergunta, né? Para fazer todos os cálculos futuros, né? Ele fala, existe um vetor de estado estacionário? Sim. Né? Você coloca a partir da 8ª semana. 8ª semana. E colocaria o valor. Então, é isso, gente, tá? Vocês têm um vetor de estado estacionário. Essa ideia de vetor estacionário eu não vou cobrar tanto, tá? Não vou cobrar, acho que nada, acho que não tem nenhum exercício sobre isso, mas era importante porque isso reflete, né, um comportamento fixo. Então, achei bastante importante passar para vocês.